Hola gente, bienvenidos de nuevo a Mi Jardín en el Desierto, en un episodio que quiero hacer con que ustedes piensen un poquito más sobre una problemática que probablemente ustedes ya conocen, que sería la contaminación o polución lúmica, que já afeta mais de 80% da população mundial, nem hablar todos os outros organismos que vivem no mundo. Espero que vocês analisem os dados que vou passar para ver lo quanto mais pode trazer de problemas, además desses mais comuns que nós já conhecemos sobre como as luzes artificiais afetam todo nosso alrededor e também nosso organismo. Vocês já sabem, meu nome é Samantha Klein e bem-vindos a Mi Jardín el Desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos a más un episodio un poquito más teórico acá en el canal, pero espero que ustedes queden entonces para comprender un poquito más lo que es la contaminación lúmica, que afecta no solo nuestro jardín, en las plantas, pero también los animales, los insectos y también los otros organismos a nuestro alrededor, además de nuestro organismo. Nosotros já hablamos sobre essa temática em outros dois vídeos que vou deixar acá para vocês. Um seria sobre a extinção em massa dos insectos que nós estamos sofrendo hoje em dia, que em grande parte é culpa nossa direta ou indireta. E também eu falei sobre esse assunto no vídeo que eu falo como as plantas conseguem saber em que dia, época do ano e também se é dia ou noite. Aí nós também discutimos a influência das luzes artificiais em las plantas, como por exemplo os crisantemos. Pero hoje vamos a ver alguns outros efeitos em nosso ecossistema. Bem, o ser humano já não consegue mais viver sem luz artificial. Antigamente, com a luz de las hogatas, depois nós inventamos os bulbos e começamos a ter luzes artificiais. E já há muito tempo que se vem estudando essa problemática. E o primeiro estudo oficial sobre essa problemática foi um evento em Milwaukee, nos Estados Unidos, creio que em 1988, onde tiveram a ideia, então, de prender ao meio de uma exposição todas as luzes de uma torre para alumbrá-la e assim mostrar algo bonito para todos os espectadores. A partir da primeira noite da exposição que prenderam todas as luzes, eles ao outro dia perceberam que havia muitas aves mortas no suelo e um ornitólogo, uma pessoa que estudava as aves, foi a ver a problemática dia tras dia do evento e também hizo alguns exames, fazendo a prova, então, apagando a luz em alguns dias e vendo então a diferença entre os dois. E ele viu que havia morto mais de 22 espécies de aves naqueles dias e em grandes quantidades. E a maioria delas era através de choques contra as torres, porque essas aves nunca haviam presenciado esse tipo de luz e quedavam então desnorteadas, desequilibradas devido a essa luz artificial. Há que acordar-se que muitos animais são afetados e conseguem navegar através da luz da luna e é isso então que vai guiá-los à noite. As luzes artificiais vieram então para desequilibrar isso e assim fazer com que as aves e outros animais não consigam guiar-se também. Mas vamos aprofundar isso em um minuto. E isso foi o início em um evento que custou bastante plata, porque antigamente a luz era mais cara. Mas hoje em dia isso está acessível para todos e também para o governo, fazendo com que nós conseguimos ter postes de luz em las vias, também outdoors com luzes artificiais e outros tipos de iluminação. E isso faz com que mais de 80% da população mundial já sofra com as consequências dessa contaminação lúmica e menos de 1/3 dos seres humanos conseguem mirar ao céu à noite e ver a Via Láctea devido a essa contaminação. E para que vocês tenham ideia, quando nós vamos a los países mais desarrollados, como por exemplo os Estados Unidos, nós vamos a ter 99% da população sendo afetada por essa contaminação. Alguns poucos parques dentro do país que são muito aislados e que tentam conservar algumas espécies vão ter então esse cielo despejado dessas luzes artificiais à noite. E dentro dos países do G21, os países acá de Sudamérica mais afetados estão
lo que é a maioria de vocês que estão mirando acá. Argentina, Brasil e Chile são os piores em las condições ambientales. E em Chile nós podemos ver vários problemas, principalmente onde vivia em Arica, devido a isso que nós já vamos falar sobre. Bien, quando nós falamos de vida inteligente no mundo, desde os primeiros organismos que desenvolveram um sistema nervioso e alguns comportamentos mais sobre reprodução ou alimentação, eles desenvolveram o que se chama o ciclo circadiano, que seria então um ciclo hormonal, principalmente da melatonina, uma hormona chamada melatonina, que vai então regular esse ciclo de dia e noite, dependendo da espécie, à noite ou vão dormir ou vão despertar durante esse ciclo da noite para então fazer a reprodução ou alimentar-se de uma forma mais segura. E também o mesmo para o ciclo então da luz solar, em lo qual essa melatonina vai baixar e esse animal, dependendo do organismo, vai começar a alimentar-se, dormir ou despertar. Então, nós temos um efeito em várias coisas alrededor do comportamento dos animais. Como, por exemplo, se nós pensamos em um dos insectos que mais está desaparecendo, que nós percebemos, porque fazia parte de nossa infância, seriam as luciérnagas. Nós temos várias espécies de bichos de luz e todos eles estão sendo afetados. Pero, por exemplo, alguns, as hembras vão alumbrar-se a parte da colita para que assim os machos da espécie consigam chegar hacia ela, fazer então o apareamento para que assim consiga desenvolver huevos e assim reproduzir-se. Pero algumas espécies de luciérnaga solamente vão alumbrar-se se nós estamos em pleno oscuro, se nós temos fuentes de luzes, elas não vão fazer esse desenvolvimento dessas enzimas que vão generar então essa bioluminescência, fazendo com que diretamente essas espécies parem de reproduzir. E algumas outras vão alumbrar-se, pero não vai ser efetivo porque os machos vão estar confundidos com essas luzes artificiais. Ou seja, que nós temos o rompimento, o quiebre de todo o ciclo reprodutivo dessas espécies. E é por isso que essa é uma que desde os anos 90 nós já estamos falando que cada vez menos nós temos elas em nosso dia a dia. E isso é algo tão bonito, creio que é um dos insectos que mais marcaram a infância de los millennials e outras gerações para trás. Seria caçar esses animais e ver como eles iluminescem dentro de nossas mãos. Bem, a próxima geração, a Z, a alfa, já não vai conseguir provavelmente ver esses animais. E o que nós temos que compreender sobre a bioluminescência, tanto em plâncton como as luciérnagas, outros tipos de bicho de luz, é que generar essa luminescência é muito custoso. Então, esses animais que aún assim tentam atrair os machos ou as hembras através das luzes, vão estar gastando muito mais energia para conseguir reproduzir-se. E isso faz com que eles baixem seu armazenamento genético e assim morram mais rápido. E, por exemplo, essas espécies de luciérnaga e a de Europa, que têm esse tipo de reprodução, nem se alimentam em la etapa adulta, ou seja, que eles não vão poder, estou um pouco débil, vou alimentar-me mais para ter mais energia. Não, o que eles têm de reserva vai ser o que eles vão poder utilizar em toda a sua etapa adulta, ou seja, que é muito peligroso isso. E algo que eu já havia dito então no vídeo sobre como as plantas sabem em que época estão, vários animais vão contar então nesse ciclo circadiano quantas horas de luz nós temos e quantas horas oscuras vamos a ter. As plantas vão contar mais esse tempo oscuro, pero também vai ter que ver em los mamíferos a melatonina generada. Então, por exemplo, os lêmures e alguns insectos, também as aves, vão conseguir contar esse período de luz que eles recebem para saber então se nós estamos adentrando no outono ou na primavera, ou se estamos em verano, que tem muito mais horas de luz, ou em inverno, que nós temos esses períodos de luz muito mais curtos.
E como nós estamos aumentando as horas de luz com as luzes artificiais, esses mamíferos e também insectos e também aves podem pensar que nós estamos entrando nesse período mais caloroso de primavera-verano. Que isso influenciaria? Bem, por exemplo, pensamos em um lêmur allá em Madagascar. Ele vai ter então esse estímulo de luz, pensando então, fazendo com que seu corpo pense que já estamos entrando em primavera-verano. Primavera-verano é a época que mais se encontra alimento, porque tanto as frutas vão estar desarrollando-se, as flores vão estar abertas, então vamos a ter mais disponibilidade de néctar e também insectos que vão alimentar-se desse pólen e desse néctar. Ou seja, que é a melhor época para que esses animais se reproduzam, porque sua prole, seus filhos vão ter alimento. Se esses animais são induzidos a reproduzir-se em pleno inverno ou em la entrada de outono, eles vão fazer essa gestação ou a deposição de huevos. Esses animais vão eclosionar ou ter o nascimento e assim vão despertar em uma época que vai ter baixos recursos e também as temperaturas vão estar mais baixas, fazendo com que muitos deles mueram nessas primeiras etapas tão cruciais de desenvolvimento. Ou seja, que nós vamos a ter esse quiebre muito marcado de várias espécies que estão levando à la extinção muitos deles também. Ou seja, que isso é algo que nós temos que ter muito cuidado em nosso jardim também, porque as aves, elas sofrem muitas influências disso e nós já vemos um caos em la reprodução das aves alrededor de todo o mundo. Não pensem que estou só criticando e traindo a parte mala. Al final do vídeo vou trazer algumas soluções que nós podemos trazer a nosso dia a dia, ok? Bem, outro ponto é que essa iluminação artificial pode trazer também benefícios para algumas espécies, mientras ela vai então ocasionar um colapso de algumas populações, outras também podem desenvolver-se mais. Pensamos em los murciélagos. Seguro que vocês já viram em algum lugar postes de iluminação pública e em verano, onde há muitos insectos, os murciélagos yendo aí a caçar. Bem, há populações de murciélagos que se adaptaram a essa iluminação artificial e começaram então a ver que eles tinham muito mais êxito caçando nesses postes de luz, porque os insectos vão estar desnorteados, creyendo que a luz da luna, esse poste de iluminação, sendo atraído hacia eles. Ou seja, que os murciélagos que se adaptaram a isso conseguem caçar muito facilmente. E sempre quando nós temos uma espécie que tem mais alimento disponível, eles vão ter mais energia para se generar uma prole mais grande. Ou seja, que essas populações de murciélagos estão aumentando. Mas ao mesmo tempo, nós temos algumas espécies de murciélago que não se adaptaram a isso e eles não saem para alimentar-se se existe algum tipo de iluminação aún no ambiente. Ou seja, que essas espécies vão quedar mais tempo dentro de suas cuevas, de troncos de árvores, esperando hasta que a noite chegue, ou seja, que essas espécies vão colapsar. Quando nós temos um aumento muito grande de uma população e um decréscimo de outra, nós vamos a ter um desbalance, porque cada uma vai ter um nicho distinto. E uma pode começar a avançar sobre o nicho da outra, alimentar-se de insectos distintos, fazendo com que nós tenhamos algumas plagas aparecendo, ou também quando uma população aumenta muito, como por exemplo de um mamífero, nós também podemos ter a proliferação de bactérias, vírus, ocasionando novas enfermidades que podem ser passadas também por el ser humano. Como esses murciélagos se adaptaram a estar em fuentes de luz cerca dos seres humanos, também a propensão de passar certas enfermidades para o ser humano também cresceu. Ou seja, que isso também é algo que vamos discutir um pouquinho mais posteriormente. Então, essa iluminação artificial pode ser positiva ou negativa, fazendo com que nós tenhamos um desbalance muito grande. E sempre quando nós tenhamos um benefício para os depredadores, nós vamos a ter um decréscimo das populações desses herbívoros e outros tipos de animais, como os insectos, o que pode afetar também a polinização, dispersão de semillas, de pólen e de esporas, o que vai ocasionar uma catástrofe que nós falamos em aquele outro vídeo sobre o declínio de los insectos.
E creio que a história que nós mais escutamos, principalmente aí por la década de 90, foi então a influência da luz artificial em las poblações de tortugas. Pero as tortugas só servem de um exemplo, porque há várias outras espécies que também funcionam assim. Muitos outros reptiles e também alguns animais que sabem que vão estar mais protegidos lejos da luz ou cerca da luz. Pero então, a tortuga funciona assim. Elas vêm ao mesmo local todos os anos a depositar seus huevos, os quais vão quedar aí enterrados solos, sem a presença de la madre ou del padre. Quando eles eclosionam, eles vão saber a onde ir rapidamente para esconder-se de los depredadores. Bien, as tortugas chiquitas vão ser mais depredadas tanto por aves como fragatas que também caçam à la noite ou também cangrejos, ou seja que eles estão mais seguras dentro do mar. Ou seja que como elas se adaptaram para saber para onde está o mar. Bien. Nós antigamente tínhamos uma Via Láctea e muitas estrelas e também a luz da luna, o que ocasionava sombras quando entrava em contato, por exemplo, com árvores que existiam cerca da praia ou também uma que outra casa ou alguma outra estrutura como os acantilados. Ou seja que as tortugas conseguiam ver essas sombras para dentro do continente e sabiam que tinham que ir aonde se reflejava mais a luz desses astros, ou seja que eles iam diretamente hacia a praia. Pero agora, muitas dessas praias onde elas desovavam estão repletas de postes de luz em la orilla e também a luz de las casas de las pessoas, fazendo com que elas vejam mais reflejo de luz para a parte do continente ao invés que para o mar, fazendo com que muitas vezes quando elas eclosionam, elas começam a correr hacia dentro de la praia, quedando então mais exposta a depredadores e muitas delas nem chegam ao mar e acabam sucumbindo, ou seja que as populações estão reduzindo também drasticamente. Nós já temos aí algumas coisas que o governo está fazendo, como diminuir a iluminação pública durante a noite, pero aún assim nós temos muitas dessas problemáticas. Pero acuérdense, não são só as tortugas marinas, pero vários outros animais que podem estar vivendo em nossos jardins. E esse efeito é alarmante. Há estudos que mostram que nós temos mais de 20% a mais de mortalidade desses animais devido solamente à contaminação lúmica. Bem, hablamos novamente da reprodução pensando em comunidades inteiras e como isso pode impactar. Há muitos animais que necessitam na luminosidade, principalmente da luna, para assim conseguir sincronizar toda a comunidade e assim saírem a reproduzir-se ao mesmo tempo. Por que isso é importante? Se nós conseguimos, então, fazer com que todas as comunidades de diferentes locais vayan a la superfície do mar ou salgan del suelo para reproduzir-se, nós vamos ter muito mais intercâmbio genético, porque essas populações vão estar cruzando-se ao mesmo tempo. A variabilidade genética é muito importante para que nós tenhamos então uma sanidade do material genético e assim não empecem a ocorrer muitas mutações devido então ao intercruzamento de indivíduos muito cercanos. Isso é muito importante. Ou seja que pensamos, por exemplo, alguns bichitos que existem aqui em mi embalse ou também em algumas fontes de água mais chicas. Quando nós temos a luna llena, vai ter mais iluminação no aire. Esses indivíduos que vão estar dentro da água vão então perceber essa iluminação através de hormonas, de genética, etc. E assim todos eles ao mesmo tempo, à mesma hora, vão sair dessa água, vão ir à superfície, vão começar a voar. As alas duram solamente algumas horas e assim todos eles vão a ser como uma tremenda orgia no aire e assim reproduzir-se.
Pero ¿qué pasa cuando la luz de la luna no es la fuente más fuerte de iluminación en nuestros jardines y también en otros cuerpos de agua? Bien, cada uno de esos animales va a ser afectado de forma distinta, haciendo con que de poco a poco esos animales salgan del agua y muchas veces en poca concentración, con pocos individuos, haciendo con que ellos no consigan entonces unirse y así tener un gran intercambio genético, haciendo que muchos de ellos no tengan éxito en la reproducción y así la próxima generación va a tener mucho menos individuos. Eso pasa con algunos insectos de los cuerpos de agua dulce. También nosotros vamos a tener la influencia en el plancton marino, que también va a venir a la superficie. Los corales también van a soltar esporas en la luz de la luna para que así todos ellos suelten al mismo tiempo y así consigan intercambiar más material genético, y varios otros animales y principalmente insectos. Algunas polillas, por ejemplo, que nosotros vemos que tienen una coloración bien blanca. Eso es para que así la luz de la luna consiga reflejar así arriba de esas escamas blancas, reflejarse y así entonces sus parceros, sus compañeros sexuales consigan encontrarlas más rápidamente y así tener éxito en la reproducción. Cuando nosotros tenemos a iluminación artificial, esses animais vão ser muito afetados. ¿Por que estou trayendo todos esses dados para vocês? Bem, además de por curiosidade, eu creio que quando nós começamos a perceber de quantas formas nós conseguimos impactar esses animais, mas nós vamos ver a profundidade do problema, ¿ya? Por isso que estou trayendo isso para vocês. Veamos más algunos. Bien, y pensando en el plancton marino, pero también de agua dulce, esto también va a tener un impacto no solamente en su reproducción, pero también en todo el ecosistema. El plancton, él tiende a comer algas microscópicas, entonces con ese plancton allá del fondo del mar, sube a la superficie para reproducir y también alimentarse, ele vai estar entonces alimentando dessas algas que proliferam em la superfície, porque há mais luminosidade e assim hacen fotossíntese. Quando eles se alimentam disso e vuelven entonces a las profundidades, eles estão levando todo esse material orgânico allá para abaixo, haciendo um flujo de energia e nutrientes, disminuyendo a possibilidade de existir blooms tóxicos, que seria entonces como a maré roja, que afecta tanto a mortalidade de peces, pero também pode afectar a nós outros. Então, eles fazem uma ciclagem de nutrientes super importantes que vão influenciar toda a cadeia trófica, para que vocês tenham noção do problema. Bien, y sobre el problema que nosotros veíamos mucho allá en Arica, pero también tenemos la problemática en otras zonas como las Canarias, como Galápagos, en varias regiones, que sería la migración y la alimentación de aves marinas. Las aves marinas y también otras aves nocturnas consiguen navegar mucho mejor debido a la luz de la luna. O sea que con la luz de la luna, que es reflejada en el mar, ellas también van a conseguir saber a dónde está el mar, a dónde está el continente y a dónde están las islas, las cuales pueden tener sus huevos o sus pichones que tienen que alimentarse. Cuando nosotros tenemos mucha iluminación en la zona costera, esas aves pueden ser atraídas por esas luces, pensando que por ahí también están quebrando olas y así la luz de la luna está reflejando. O sea que es eso que, digamos, pasa en sus cabezas, ¿ya? O sea que nosotros vamos a tener esas aves despertando a la noche, intentando ir buscar alimento, que puede ser pulpos, calamares, plancton o otros organismos. Ellas van a ser atraídas por esa luz dentro del continente, van a ir hasta allá, van a perderse y así no van a volver ni a sus huevos ni a sus pichones, haciendo con que toda la comunidad de aves marinas muera. Y eso es algo que nosotros vemos mucho allá en Arica, las golondrinas del mar perdiéndose, y al medio de la noche, si caminamos por el centro de la ciudad, podríamos ver esos animales botados, desnutridos dentro de la ciudad, ¿ya? Y eso ocurre alrededor de todo el mundo y ese es uno de los motivos que nosotros estamos viendo muy rápidamente el declinio de las aves costeras marinas. Pero eso no ocurre solamente con ellas, nosotros también vamos a ver afectados, por ejemplo, las poblaciones de búhos
y otros animales, aves de rapina. Primero que nosotros vamos a tener las ratas saliendo menos a la noche, lo que va a disminuir entonces la depredación y esos depredadores van a tener menos alimento. Bien como esses animales, los búhos, que se alimentan de ratas, de liebres y otros animales, os animais vão estar abaixo e os búhos, quando estejam sobrevolando esse animal, vão ocasionar então uma sombra que esses mamíferos pequenos vão conseguir distinguir e rapidamente vão huir desse depredador. Ou seja, que está cada vez mais difícil que os búhos consigam depredar as ratas, porque as ratas conseguem identificar esses animais mais rapidamente com essas luzes artificiais. Se sabe que os búhos, em noite de luna cheia, casi não saem a alimentar-se, porque eles sabem que essa luz da luna vai afetar então sua capacidade de disfarçar-se e conseguir depredar uma rata. Pero se nós temos alrededor de todo o ano iluminação artificial, nós vamos estar impactando essas populações de depredadores e assim, em consequência, nós vamos a ter mais plagas de roedores em nossas cidades e também no campo, cambiando completamente o equilíbrio do ecossistema. Bien, como eu havia dito, isso pode afetar algumas enfermidades que passam para nós. E isso muito tem que ver com a melatonina. Igual que nós temos o ciclo circadiano que eu já expliquei, que vai então generar melatonina, o que vai fortalecer nosso sistema imunológico. Quando nós temos muita exposição a luzes artificiais, nós inibimos essa produção de melatonina, que ocorre então nesses períodos oscuros e assim nós vamos a ter o desenvolvimento de vários problemas, como por exemplo mais estresse, que concomitante pode trazer a cânceres e também outras disfunções hormonais e também o cambio de humor. Bem, e em las aves ocorre o mesmo, ou seja, que elas quedam mais estressadas devido a essa iluminação artificial e seu sistema imunológico queda mais comprometido, quedando mais afetadas por diferentes enfermidades, como as enfermidades transmitidas por los insectos, como os mosquitos. Há uma enfermidade em particular que fizeram um estudo, que seria a enfermidade del Nilo, que é da mesma família da Zika, e se viu um incremento de 40% em la transmissão de essa enfermidade quando existia contaminação lúmica. E também há vários artigos científicos que citam então o incremento de enfermidades como a malária, a leishmaniose em os seres humanos, quanto mais contaminação lúmica nós temos, porque esses animais cambiam então sua forma de alimentar e têm mais contato com os seres humanos. Ou seja que para nossa saúde também todo esse quebre do ecossistema vai trazer consequências. Ou seja que não é só pensar em las aves, se vocês não querem pensar em outros animais, isso também vai trazer consequência a los seres humanos. Bem, agora pensamos em lo que mais nós falamos nesse canal, que seria então as plantas. Já em 1936 fizeram um estudo em Nova York, porque começaram a perceber que muitos dos árvores urbanos estavam começando a morrer ou quedar muito enfermos. E se viu uma relação direta com esses árvores que quedavam muito cerca de los postes de luz. Se vocês querem aprofundar um pouquinho mais sobre essas influências, vayam allá ao outro vídeo que eu havia dito sobre como as plantas conseguem ver o tempo. Bem, os árvores que estavam cerca desses postes de luz, eles eram induzidos muito mais tarde a perder suas hojas em outono, porque eles não conseguiam ver esse acortamento do dia devido a los postes de luz. Quando os árvores não perdem essas hojas em outono temprano, pode passar então com que elas não saquem esses nutrientes de las hojas e almacenem no tronco antes de venir as primeiras heladas. Ou seja que quando cai neve ou hiela, essas hojas cheias de nutrientes vão ser perdidas e vão caducar, fazendo com que as reservas de nutrientes e energia da planta quedem muito mais baixas, não conseguindo sobreviver então a todo esse tempo de outono, inverno, início de primavera, que elas não têm hojas. Ou seja que muitos desses árvores começaram a morrer.
Igual nosotros vamos a tener los crisantemos, por ejemplo, que no consiguen florecer porque no tienen ese periodo largo sin iluminación, haciendo con que todos los insectos que dependían de ese polen y de ese néctar no encuentren alimento y sucumban, y también que esa planta no sea polinizada y así no consiga tener más diversidad genética y no consiga reproducir. Entonces las plantas también sufren directamente. E em Canárias também nós temos uma planta muito específica, tragana, uma planta que vive então em la cobertura de las dunas, que também vai ver-se afetada. Devido a esse excesso de iluminação, devido a los resorts que se implantaram aí nessa isla, resorts que foram atraídos por essa beleza dessas plantas, dessas dunas, vão ocasionar com que essas plantas não consigam mais reproduzir-se, ou seja, que sua população está barrando cada vez mais. Essas plantas eram super necessárias porque, devido a seu sistema radicular e essa proteção arriba da arena, assim então com que as dunas conseguiam quedar fijadas e não havia erosão devido ao vento. Quanto menos tragano nós temos, mais essas dunas vão deslocar-se, fazendo com que todo esse ecossistema playero não exista mais. Ou seja, que aí nós temos o quiebre de várias coisas. Nós temos o quiebre da economia local que dependia desse turismo. Nós temos o quiebre do ecossistema devido então a que existe agora muito mais erosão das dunas e temos o quiebre de uma espécie em particular que não consegue mais reproduzir-se devido à contaminação lúmica. Ou seja, que nós temos um ciclo e tudo vai ser influenciado intrinsecamente. Já não é solamente um efeito, pero em geral nós acabamos desequilibrando todo. Bem, e que podemos fazer? Porque nós temos que saber como actuar. Bien, a nível geral, nós temos que tentar, então, incentivar mais políticas públicas, fazer com que isso chegue, então, em toda a comunidade, para que nós sepamos todas essas coisas negativas que podem passar devido a solamente prender luzes à la noite. Ou seja, que tentar, então, trazer algum incentivo, alguma iniciativa do governo para diminuir essas luzes artificiais durante a noite, cambiando o tipo de iluminação que nós temos em nossas calles. Se vocês veem, há diferentes tipos de poste de iluminação pública e também os postes e iluminação que nós temos em nossa casa. Já se viu que todas essas luzes voltadas hacia abaixo, elas vão ter um efeito muito mais local e vamos deixar então que essa iluminação quede em nossos passinhos, aonde nós trafegamos com os autos, fazendo com que nós tenhamos o benefício dessa iluminação, pero ela não afete por inteiro todo o cielo. Ou seja, que vamos a ter mais a visualização da luna, incluso a visualização por los insectos, por las aves, por los mamíferos, e também todos esses animais que estão volando hacia arriba vão conseguir então navegar durante a noite e vão conseguir reproduzir-se. Eu sei que é necessário iluminação pública por uma questão de segurança, pero podemos detener essa luz solamente nesses espaços que realmente importam. Outra coisa é utilizar os sensores de movimento, ou seja, que essa iluminação só vai ser prendida por segundos ou minutos quando nós realmente necessitemos de elas. Ou seja, que ao invés de deixar prendida a luz durante toda a noite em nossos jardines, em nossos passeios públicos, nós podemos deixar com que elas se enciendam solamente quando realmente necessitamos de elas. E voltando ao primeiro tópico, que seria então essa fuga da iluminação de los locais que realmente são importantes, nós podemos pensar em la iluminação dentro de nossas casas. A la noite, solamente com algo muito sencillo como cerrar as cortinas, cerrar as portas, nós estamos limitando essa iluminação dentro de nossa casa para que assim não afete nosso jardim. Ou seja, que mientras nós estamos mirando televisão, jogando cartas ou cocinando dentro de nossa casa, nós podemos cerrar essas cortinas e assim os animais nocturnos que estão em nosso jardim reproduzindo-se, alimentando-se ou também solamente vivendo, tentando huir de los depredadores, não vão ser afetados. Assim que estamos limitando essa contaminação que nós necessitamos, essa iluminação que necessitamos para que não ocorra poluição em nosso jardim.
Bem, e outra coisa que pode ser um pouquinho ambígua, pero já sabemos o que é melhor, seriam através de los comprimentos de ola, los largos de ola de luz. As plantas, como nós já vimos no outro vídeo, são mais influenciadas por esses patrões de ola mais rojos, voltados ao rojo. E os insectos vão ser mais afetados por esses comprimentos de ola voltados mais a los azules. Pensando assim, rapidamente poderíamos pensar que essas luzes mais calientes podem afetar as plantas mais e essas luzes mais brancas vão afetar então mais os insectos, mas não é tão assim. Quando nós utilizamos o espectro de luz branca em nossos jardines, em nossos postes de luz, nós vamos a ter então todos os largos de ola sendo produzidos, aunque nós veamos esses mais blancos, pero vai afetar muito mais tanto as plantas como os insectos. Pero quando nós compramos uma lâmpada que tem um color mais caliente, nós estamos limitando um pouquinho mais a potência de essa luz, já? Ou seja, que em las luzes calientes, nós já não vamos a ter esse espectro de luz azul que vai afetar os insectos, ou seja, que aí nós já estamos ganhando, pero também a intensidade da luz roja vai ser mais baixa, já? Ou seja, que as plantas também vão beneficiar-se dessas luzes um pouquinho mais calientes, já? Ou seja, que a luz branca vai influenciar ambos muito mais negativamente. Assim que, se nós temos então uma iluminação fora de nossa casa com luzes mais calientes, também nós vamos estar reduzindo nosso impacto. Dessa forma, creio que nós já temos caminhos a seguir sem perder essa tecnologia que influenciou tanto a vida de todos os seres humanos. Bem, eu tentei trazer rapidito, falando bem rapidito para vocês, vários pontos para que vocês consigam analisar com mais profundidade e ver que nenhuma problemática é tão sencilla. Nós temos vários fatores para analisar. Nós temos muitas políticas diminuindo a luz nessas praias, pero nós também temos várias coisas sendo afetadas, tanto em parques nacionais como em nossos jardines e também em los bosques alrededor de nuestra ciudad, ou também nos pampas, ou também no deserto. Assim que esse vídeo não é somente sobre a contaminação lúmica, pero também para que vocês analisem como todo se entrelaça e todo é afetado simultaneamente. Se vocês têm mais alguma cosita que eu olvidei aqui no vídeo, vocês podem comentar aqui. E espero que vocês compartam essa informação para que nós consigamos então ter uma população, uma sociedade mais consciente e diminuamos um pouquinho, por lo menos, os impactos que os seres humanos generam em nossos ecossistemas. Isso era tudo para essa semana. Espero que vocês tenham sacado algumas coisas positivas desse vídeo e hasta a próxima. Tchau!